Obrigado, Giovanni, por essa sincera oração. E qual é o banquete que Jeová preparou para nós nessa semana? Já ouviu falar do nome Jabez? O que poucos versículos da Bíblia nos ensinam sobre oração baseada nesse servo de Jeová. Nós vamos aprender isso hoje na sessão Tesouros da Palavra de Deus. Também nós vamos entender um pouquinho sobre o relato da vitória dos israelitas sobre os agarenos. Como isso pode nos ajudar? Que proveito nós podemos ter? E os irmãos poderão ter a sua oportunidade também de dar o seu comentário, né? Achou uma joia espiritual? Quer compartilhar essa joia para nos edificar também? Fique à vontade para dar os seus comentários na sessão Joias Espirituais. Já teve dificuldade para falar com o orador pela primeira vez? Ou então para abrir uma revisita, fazer uma revisita? Que dizer de manter um estudo bíblico? Nós seremos devidamente treinados hoje para como lidar com essas três situações. E nós teremos também importantes informações que se seguem na sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Então prepare aí sua caneta, suas anotações, para que nós possamos ser instruídos por Jeová na parte prepare-se para uma emergência médica. E também teremos o estudo bíblico de congregação com bastante informação para todos nós. Agora nós teremos a primeira parte da reunião, que é a sessão Tesouros da Palavra de Deus. O tema é O que minhas orações revelam sobre mim. Será feita pelo nosso irmão Lucas Franco. Você provavelmente já fez um hemograma completo. Ali você viu como está seu colesterol, sua glicemia, seu triglicérides. E ainda, através desse exame, pode-se detectar algum tipo de câncer, infecções e inflamações. Assim também se dá com as nossas orações. Ela nos mostra como está nossa saúde espiritual. E uma das maneiras de saber como estão as nossas orações é por fazermos perguntas a nós mesmos, ou indagações a nós mesmos. O que dizer de nossas orações de cada dia, ou do dia a dia? Evidencia uma relação íntima com o nosso Pai Jeová Deus? Um servo de Deus disse muito bem: a oração tem de significar algo para nós, para significar algo para Deus. Damos às nossas orações a reflexão que elas merecem? E certificamos que elas vêm mesmo do fundo do nosso coração? Por sermos imperfeitos, podemos deixar nossas orações se deteriorarem, privando as nossas orações das qualidades que elas deveriam ter. Também devemos tomar cuidado para que as nossas orações não se tornem mecanizadas e rotineiras. Sem você se perceber, de repente você está repetindo todo dia aquelas mesmas palavras. Assim sendo, irmãos, nós precisamos nos dar conta que a oração é um privilégio precioso, poderoso e sério. E todos os cristãos bem informados conhecem bem quais são as regras básicas que as governam. As orações, primeiro, precisam ser dirigidas ao único Deus verdadeiro, Jeová. Precisam ser feitas em nome de seu Filho, Jesus Cristo. E para serem aceitáveis, precisam ser feitas com fé, conforme nos mostra Hebreus 11, versículo 6. Sim, aqueles que se aproximam de Deus têm de crer que Ele existe. Além disso, as orações precisam estar em harmonia com a vontade de Deus, conforme nos mostra 1 João 5,14. Assim sendo, aprendemos dos exemplos bíblicos que as orações podem assumir a forma de louvor, agradecimento, petição e súplica. Na palavra de Deus, a Bíblia, encontramos exemplos de pessoas fiéis que até tiveram seus nomes mencionados na Bíblia por causa de suas orações significativas. Um desses homens foi Jabez, mencionado poucas vezes na Bíblia, mas o importante é que ele foi ouvido por Deus.
Abram suas Bíblias em 1 das Crônicas 4, versículo 9, e vamos ler junto. Abriram? Jabez era mais honrado do que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, foi com dores que o dei à luz. Esse servo de Deus Jabez se importava com a adoração verdadeira e também promovia a adoração verdadeira. Lemos a seguir, 1 das Crônicas 4:10. Encontraram? Veja o que diz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera que tu me abençoasses e ampliasses o meu território, que tua mão esteja comigo e me proteja da calamidade, para que ela não me cause nenhum dano. Então Deus concedeu o que ele tinha pedido. Com certeza, a oração fazia parte da vida desse homem. Ele pede para Deus o abençoar. Depois faz 3 pedidos que refletem um coração cheio de fé. Quando ele pede para que Deus amplie seu território, ele não estava sendo ambicioso ou querendo coisas que pertenciam a outros. Ele estava pedindo que seu território fosse ampliado de modo pacífico, para que mais adoradores verdadeiros pudessem morar nele. Em seguida, Jabez pede que as mãos de Deus estivessem com ele. A mão simbólica de Deus é seu poder. Esse servo tinha certeza que a mão de Deus não é curta para os que mostram fé nele. E no terceiro pedido, Jabez ora para que Jeová preserve da calamidade, ou livre do iníquo, pedindo assim que Jeová desse força a ele e que ele não desanimasse por causa dos efeitos da maldade que tinha em seu tempo. Esse homem mostrou fé no ouvinte de oração e preocupação para com a adoração verdadeira. E na parte final do versículo 10 diz que Deus concedeu o que ele tinha pedido, mostrando assim que sua oração era aprovada por ele. Jeová não mudou, irmãos. Ele é o Deus de Jabez. Ele é o nosso Deus. E na Bíblia há muitos exemplos de orações significativas. Tire tempo para analisá-las. Veja um exemplo, a oração fervorosa que Moisés fez, registrada em Números 14, 11 e 19. A ardente súplica de Josué, registrada em Josué 7, 6 a 9. E a oração fervorosa de Davi, registrada no Salmo 51. E que dizer da oração significativa de Jonas, dentro da barriga do peixe, registrada em Jonas 2, 1 a 9? Tire tempo, irmãos, medite nessas orações. Com certeza, elas vão enriquecer nas suas orações futuras. Outra sugestão, tire tempo para analisar a oração ensinada por Jesus em Mateus 6, 9 a 13. Medite ali nas 7 petições distintas em que Jesus mencionou. Considere o maior dos privilégios conversar com seu querido Pai Celestial. Em qualquer momento, em qualquer lugar, Ele está ali para te ouvir, irmão. Assim, quando você orar, reconheça que está pintando um quadro vívido de si mesmo. Mostre respeito na sua conduta. Ore com sinceridade e convicção. Seja honesto. Pode ter certeza que a verdadeira oração nunca fica sem resposta. Acima de tudo, seja humilde e aprecie o privilégio da oração. Suas orações não mentirão, dirão a verdade de sua pessoa. E sempre se pergunte, o que minhas orações revelam sobre a minha pessoa? Conforme está em Mateus 6, 9 e 10. Obrigado, irmão Lucas. De fato, as orações são um assunto muito gostoso de falar, não é? Nossa relação com Jeová e as nossas orações.
Nós teremos agora joias espirituais e essa parte será feita pelo nosso irmão Welton Camargo. Vamos ouvi-lo. Muito bem, então agora os irmãos vão ter a oportunidade de comentar sobre as joias que encontraram na leitura da semana. Então, para começarmos, eu gostaria de um voluntário para ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 5 e o versículo 10. Vamos deixar lá no fundo a irmã Larissa? Nos dias de Saul, eles travaram guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a morar nas tendas que eram deles em todo o território ao leste de Gileade. Isso, muito obrigado. Então, com base nesse texto, temos a seguinte pergunta: como o relato da vitória dos israelitas sobre os agarenos pode nos ajudar quando passamos por problemas muito difíceis? Vamos deixar aqui no Zoom, por favor, a irmã Suzana. Os israelitas, eles eram bem menores em números do que os agarenos, mas por confiarem que Jeová lhe poderia ajudá-los, os israelitas saíram vitoriosos. Nossos problemas também podem ser muito maiores que nós, mas podemos confiar que Jeová irá nos ajudar a vencer os problemas, por mais difíceis que pareçam. Isso, muito obrigado, irmã Suzana. Ainda a Rose aqui? E o texto citado de Efésios 6, do 10 a 17, fala que para nós sermos bem-sucedidos, nós devemos usar a armadura completa, porque realmente, infelizmente, esses últimos dias são bem difíceis. É verdade. Muito obrigado, irmã. Então vamos passar para a próxima pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos deixar primeiramente a irmã Luciene. Em 1 Crônicas 4:43, ali eu percebi que por causa da hostilidade endurecida para com o povo de Deus, e devido a eles não temerem, a Jeová, o povo amalequita ele veio sofrer uma eterna proscrição. E o que mostra aqui no versículo 43, e isso serve de aviso para nós, que os filhos de Simeão, acabaram matando o restante que tinha, porque os oponentes de Jeová hoje, do seu povo, também vão sofrer o mesmo destino que os amalequitas. Isso, muito obrigado. Vamos deixar lá no fundo a irmã... Esqueci o nome agora. Irmã Cida. Então, a primeira crônica, o 4, o 9 fala assim: Jabez era o mais honrado. A mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: foi com dores de que dei a luz. Então, o que a gente pode aprender? Às vezes passamos por situações na vida que nos deixa por um bom tempo abalado, lembrando o que aconteceu. Mas isso pode acabar com a nossa alegria de servir a Deus. Então, não deixe que o passado atrapalhe o seu progresso espiritual. Assim como Jabez, seja honrado por Jeová. Isso, muito obrigado. Vamos deixar agora no Zoom, por favor, a irmã Joelma Garcia. Me chamou a atenção, em 1 Crônicas 5:2, que
é mencionado que Judá era superior aos seus irmãos, embora José tivesse o direito de primogênito. Mas o que aconteceu com Judá que o tornou superior aos seus irmãos? Ele havia participado em vender o seu irmão José, participou naquele plano e até mesmo enganou seu pai. Mas passado um tempo, Judá não era mais aquele que participou naquela situação triste. Ele deixou o erro para trás e fez nascer em si excelentes qualidades de liderança, que o habilitaram a ser cabeça das 12 tribos de Israel, recebendo do seu pai Jacó uma bênção superior. E o mesmo pode acontecer conosco. Talvez tenhamos algo que fizemos errado, um erro que não sai de nossas cabeças. Mas assim como Judá, é hora de deixarmos para trás os nossos erros e pedir a ajuda de Jeová, para que nossas melhores qualidades sejam usadas em seu serviço. Isso, muito bom, muito obrigado. Agora vamos deixar aqui o irmão Renan. Em 1 Crônicas 4, pude perceber como Jeová lhe dá valor ao nosso trabalho. Aí no versículo 14, no 21 e no 23, ele falou sobre as profissões dos seus servos. Falou sobre os artesãos, os fabricantes de tecido fino e também sobre os oleiros. Então pude perceber que Jeová dá valor até mesmo ao nosso serviço secular, que nós normalmente somos, como cristãos, somos exemplares. E assim fica até mesmo um incentivo para os jovens procurarem se profissionalizar, para que Jeová possa usar muito eles dentro da sua organização. É verdade, muito obrigado. Vamos deixar agora a irmã Simone. Primeira Crônica 6:32, ali fala que cada um tinha seus deveres designados, e isso visava para unificar os seus esforços e aprontá-los para a ação cooperativa ali. Então isso mostrou que havia uma organização ordeira, harmoniosa, como era próprio lá dos levitas. E isso eu pude aprender, que se todos os que têm seus deveres e responsabilidade, inclusive eu, quando recebo uma parte, né, se cumprirmos isso com todo esmero e amor, isso contribui para o arranjo congregacional, pois como vimos, Deus ele não é um Deus de desordem, mas de paz. Isso, muito obrigado. Vamos deixar lá no fundo agora o irmão Adriano Garcia. Nessa leitura, algo que eu achei interessante, o 1 das Crônicas, capítulo 6, versículo 63, cita os Meraritas, e o 71 fala sobre os Gersonitas. E quando a gente pesquisa, a gente observa que eles eram responsáveis pelo transporte pesado do tabernáculo, lá no povo de Jeová. E especialmente os Gersonitas eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo. E eles foram zelosos, deixando-nos um belo exemplo de também demonstrarmos zelo com a casa de adoração que frequentamos, com o salão do reino. Queremos cuidar de sua manutenção, pois sabemos que isso agrada a Jeová. Isso, muito obrigado. E eu agradeço também o comentário de todos os irmãos e pela bela preparação. De fato, nós ficamos felizes, não é, irmão Elton, de ver os comentários que todos os irmãos puderam demonstrar, né? Essa preparação. E também como esse livro de 1 das Crônicas nos ajuda tanto, né? Tem tantas aplicações. Então agora, para finalizar essa primeira parte, essa primeira sessão, nós teremos a leitura da Bíblia, baseada em 1 das Crônicas, capítulo 6, versículos de 61 a 81. 1 das Crônicas 6, 61 a 81, e o nosso irmão Elias Santana está designado para essa parte. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades da família da meia tribo de Manassés. Os gersonitas, segundo as suas famílias, receberam 13 cidades da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã. Os meraritas, segundo as suas famílias,
receberam por sortes 12 cidades das tribos de Rubem, de Gade e de Zebulão. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, eles deram por sortes as cidades mencionadas por nome. Algumas das famílias dos coatitas receberam como seu território cidades da tribo de Efraim. Eles receberam as cidades de refúgio, Siquém e suas pastagens, na região montanhosa de Efraim. Também Gezer e suas pastagens, Joquimeão e suas pastagens, Bet-Oron e suas pastagens, Aijalon e suas pastagens, e Gate-Rimon e suas pastagens. E da meia tribo de Manassés, Aner e suas pastagens, e Bileão e suas pastagens. Essas cidades foram dadas ao restante das famílias dos coatitas. Os gersonitas receberam da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e suas pastagens, e Astarote, e suas pastagens. E da tribo de Issacar, Quedes, e suas pastagens, Daberate, e suas pastagens, Ramote, e suas pastagens, e Anem, e suas pastagens. E da tribo de Azer, Masal, e suas pastagens, Abidom, e suas pastagens, Ucoque, e suas pastagens, e Reobe, e suas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, e suas pastagens, Amon, e suas pastagens, e Kiriataim, e suas pastagens. O restante dos Meraritas recebeu da tribo de Zebulão, Rimono e suas pastagens, e Tabor e suas pastagens. Da tribo de Rubem, na região ao leste do Jordão, na altura de Jericó, eles receberam Bezer, no deserto, e suas pastagens, Jaás e suas pastagens, Quedemote e suas pastagens, e Mefaate e suas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade e suas pastagens, Maanaim e suas pastagens, Esbom e suas pastagens, e Jazer e suas pastagens. Irmão Elias, parabéns. Eu achei muito boa a sua leitura, viu? Muito bem preparada. Note só, Elias, se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, pois não somos vendedores ambulantes da palavra de Deus, como muitos são, mas falamos com toda a sinceridade como enviados por Deus. O que isso quer dizer? Qual é a aplicação? Para falar de coração, a brochura, na lição 2, ela diz, a brochura Melhore, que tem que orar e se preparar bem. Mas algo fundamental, Elias, porque numa leitura em que nós estamos lendo um texto da Bíblia, como que a gente consegue fazer isso? A própria brochura diz, se você ler a Bíblia ou uma publicação, primeiro leia, olha a pérola, e entenda o assunto e daí treine a leitura. Não é só ler. Isso vai ajudar você a ler de um modo natural. E foi exatamente o que você fez, irmão Elias. Parabéns. Seguiu assim a cartilha, a brochura, da maneira como se deve fazer. Parabéns mesmo. Que Jeová continue abençoando essa leitura. Esperamos ouvir mais leituras dessa. Tá bom? Então, essa parte do irmão Elias finaliza a primeira sessão. Nós vamos entrar agora na sessão Faça-se Melhor no Ministério. E nós teremos uma primeira conversa, então vamos treinar a nossa habilidade de serviço de campo. Note que nessa primeira conversa, a nossa irmã Tatiane Ubner e a irmã Keiko vão lidar com uma situação. O morador corta a conversa de um jeito comum no território. Bom dia, meu nome é Tatiana e a senhora? É da religião, né? Eu já tenho a minha religião e eu sigo a religião da minha família. Por isso, muito obrigada, viu?
Tudo bem. Hoje nós estamos visitando as pessoas independente de religião, país, cultura. Aproveitando, vi que a senhora tem um jardim maravilhoso aqui, com diversos tipos de flores. Sabe, nós somos como flores no jardim de Deus. E Ele cuida de nós diariamente. E a pergunta que eu estou fazendo hoje para todos é: será que Deus ouve nossas orações? O que você acha? Nunca parei para pensar nisso. Veja aqui em Salmos 65:2 que diz o seguinte: ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo o tipo. Quem seria o ouvinte de oração? É Deus. Muito bem. O que a senhora entendeu desse texto? Que eu entendi que Deus, Ele escuta todo tipo de pessoa, é isso? Isso mesmo. Independente se é do Japão, da Alemanha ou do Brasil, Ele escuta todos os tipos de pessoas de todos os países e culturas. Você já sabia disso? Não, é a primeira vez que eu ouço isso. Bom, posso passar aqui outro dia para lhe responder uma pergunta, que é: sobre que coisas podemos orar? Pode sim, que é pela manhã esse horário eu costumo cuidar do jardim. Eu fico por aqui, se você quiser passar aqui para a gente conversar mais. Perfeito. A propósito, qual que é o nome da senhora? Meu nome é Keiko. Muito prazer, viu, Keiko? Então, combinado. Até a próxima. Primeiro, nós agradecemos a irmã Tatiane Ubner e a irmã Keiko por terem cumprido com a designação. Parabéns por terem cumprido. Sabe, irmã Tatiane, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele fez duas perguntas bem interessantes. Se a irmã puder depois acompanhar, note que ele disse assim: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Isso ele estava perguntando para os discípulos. E depois ele perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E a brochura Melhore, na lição em que a irmã tinha um ponto de fazer perguntas, ela cita que é uma maneira de deixar as pessoas curiosas, né, de ajudar elas a raciocinar, chamar atenção para os pontos principais. E foi o que a irmã fez. Na pregação, uma dica que ela dá: peça a opinião da pessoa sobre o assunto. Agora anote, irmã, aqui está a pérola. E preste atenção à resposta dela. E foi o que a irmã fez, né? A irmã conseguiu lidar com o modo como foi cortada a conversa, mas as suas perguntas ajudou também a moradora a quebrar aquele gelo. Parabéns, irmã Tatiane, muito bem o modo como a irmã desenvolveu sua parte. Agora nós vamos ver como fazer uma revisita. E note que um dos recursos que vão ser apresentados, mas não vão ser mostrados, é o recurso do vídeo Por que Estudar a Bíblia. E para essa parte, a irmã Josi Fernandes e a irmã Eva Batista vão fazer. Vamos ouvi-la. Nossa última conversa, Eva, nós vimos que Deus, Ele ouve as nossas orações, né? E daí nós ficamos de responder sobre que coisas nós podemos orar. Qual assunto podemos conversar com Deus? Você faz alguma ideia? Olha, eu aprendi a rezar, mas eu faço isso através de um livro. Então, eu sempre oro as mesmas coisas que está escrito no livro. Eles são muito bonitos. Entendi. Inclusive, uma oração muito comum, né, é a oração do Pai Nosso. Eu gosto muito dessa oração. E nela tem alguns exemplos do que nós podemos orar. Por exemplo, Jesus falou que a gente pode agradecer pelo nosso alimento, pedir a Deus perdão pelas nossas faltas e assim por diante, né? Mas algo interessante nessa oração é como Jesus nos ensinou a nos dirigir a Deus. Lembra quais são as primeiras palavras dessa oração? Lembro sim. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito bem. Pai Nosso. Então Jesus nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai. E como que um pai, como que um pai gosta que seu filho converse com ele? De coração ou de modo formal? É claro que é de coração, né? Isso mesmo. Nosso Deus também é assim.
Ele gosta que a gente converse com ele de coração, uma conversa mesmo, onde a gente pode conversar sobre qualquer assunto. E é isso que a Bíblia nos diz, olha aqui em 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha só o que diz. A senhora pode ler, por favor? E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso, percebeu quando disse aí, olha, que não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então isso significa que nós podemos abrir o nosso coração para Deus. Nós temos a garantia que se nós pedirmos para ele as coisas que nós precisamos, se estiver de acordo com a vontade dele, ele vai nos ouvir. Realmente, isso faz sentido, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós, não é? É verdade. E tem ainda outra coisa fundamental, outro ponto fundamental a respeito da oração. Um filho, ele se sente à vontade para conversar com seu pai, porque ele o conhece muito bem. Então, isso faz com que ele se sinta achegado e próximo. Então, a conversa é natural, né? Então, como será que nós podemos desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus, né? Nos sentir próximos e achegados a Ele? Bem, a resposta está em estudarmos a Bíblia. No estudo da Bíblia, a gente consegue aprender a respeito de quem é Deus, quais são as suas qualidades, a sua personalidade. Inclusive tem aqui um videozinho curto que eu queria te mostrar que fala sobre a importância de estudar a Bíblia. Vamos assistir? O que você achou, Eva, desse vídeo? Poxa, eu achei muito interessante. Aliás, eu tenho todas as perguntas que estão citando aí nesse vídeo. E a Bíblia tem todas as respostas, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente consegue descobrir respostas para as nossas perguntas e conhecer a Deus, ser amigos dele, né? Vamos fazer o seguinte, na próxima semana, eu explico para você direitinho como que funciona esse curso da Bíblia, pode ser? Ah, sim, eu vou aguardar com ansiedade. Então, tá bom. Irmã Josi, irmã Eva, nós também fomos devidamente instruídos, não é? Se nós pararmos para pensar em qual foi o ponto principal dessa apresentação, ficou bem evidente para a gente, viu? Parabéns, irmã Josi e irmã Eva, foi muito interessante. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, ó, este é o ponto principal do que estamos dizendo. E de fato, a irmã Josi conseguiu seguir exatamente o que se pedia na lição da brochura Melhor e lição 14, irmã Josi. A irmã pensou no seu objetivo, chamou a atenção para o tema, que eram as orações, e deixou claro quais eram os pontos principais. Parabéns também, irmã Josi. A irmã tem bastante habilidade e nós somos muito bem instruídos pela sua parte. Obrigado, viu? Então agora nós vamos aprender o estudo bíblico e temos aí um assunto bem interessante, que é a lição 8, e nós temos um resumo, a revisão e o quadro tente o seguinte. Então nós vamos ver aí como podemos aprender a dirigir bem um estudo bíblico. E quem vai fazer essa parte é a irmã Amanda Matsumara e a irmã Ângela Nunes. Vamos ouvi-las. Muito bem, Ângela. Então a gente chegou aqui no final da nossa lição. Você pode ler para a gente o resumo? Posso sim, Amanda. Jeová quer ser seu amigo e ele vai te ajudar a se aproximar mais dele. Muito bom. Então resumiu bem tudo que a gente viu até aqui, né? Agora a gente vai ver se ficou alguma dúvida aqui na revisão. Então, como que Jeová ele ajuda os amigos dele? Jeová ele quer ser o nosso amigo e quer que nos aproximamos mais dele. Isso mesmo. E por que Jeová então ele pede que seus amigos eles façam mudanças na vida? Então, pelo que eu entendi, Jeová ele nos dá consolo e está pronto a nos escutar. Isso mesmo. Mas será que é muito difícil a gente ser amigo de Jeová? Olha, eu acho que não é que seja difícil, é que às vezes a família acaba atrapalhando um pouco. Mas como são pessoas que nós amamos, a gente fica com medo de magoar.
Eu entendo, Ângela. Eu também passei por essa situação. A minha família também ela foi muito opositora com relação ao meu estudo da Bíblia. Mas olha só o que pode ajudar você. Lembra a imagem que a gente viu aqui daquele senhor oferecendo o capacete para aquele jovem lá no ponto de número 5? Vamos ver de novo? Sim. Por que ele está levando o capacete para o jovem? Ele não quer que ele se machuque. Isso, Jeová ele também não quer que a gente se machuque e muito menos que a gente se afaste da nossa família. Na verdade, se você continuar o seu estudo da Bíblia, isso vai ajudar você a ser amiga de Jeová e quem sabe você ajudar a sua família também a ser amiga e ser protegida por Jeová, né? Mas será que é fácil? Nem sempre, né? O que vai te ajudar é aquela outra imagem lá do ponto de número 7. A menina, ela está lendo a Bíblia, né? E ali do lado esquerdo, o que ela está fazendo? Ela está orando. Isso, então ore, né, para Jeová, que com certeza Ele vai te escutar e vai te ajudar a manter a paz com a sua família. Inclusive, é justamente isso que nós vamos ver na semana que vem, né? Como que nossa oração ela pode fortalecer nossa amizade com Jeová. Você ficou com alguma dúvida até aqui? Não, deu para entender bem. Que bom. Então você pode marcar aí, né, a data de hoje no campinho aí, terminei essa lição. E aqui no quadro tente o seguinte, o que você pode contar para um amigo sobre Jeová que você aprendeu até essa lição? Bom, eu posso contar que qualquer um pode ser amigo de Deus, mas nós precisamos fazer aquilo que agrada a Jeová para Ele querer ser nosso amigo também. Muito bom. O que você acha da gente colocar um texto nessa apresentação? Vamos dar uma olhadinha aqui? O que você acha do Salmo 86:6 e o versículo 11, lá no ponto 7? Vamos relembrar ele? Lê pra gente, por favor, Ângela. O 6 diz o seguinte: ouve a minha oração, ó Jeová, e presta atenção às minhas súplicas por ajuda. O 11: instrui-me, ó Jeová, no teu caminho, andarei na tua verdade, unifica meu coração para temer o teu nome. Agora sim, essa apresentação ficou boa, né? Você achou que harmonizou bem com o que você estava comentando até agora? Sim, eu acho que ficou melhor agora. Isso. Então, toda vez que a gente for falar de Jeová, né, é sempre importante a gente usar a palavra dele para justamente mostrar peso, né, para aquele que está nos ouvindo. Mas também a gente mostrar que a gente não está falando a nossa opinião para as pessoas, mas sim a gente está dando prioridade para a palavra de Deus mesmo, né? E aqui no Outra Ideia, o que a gente pode colocar hoje? Olha, eu acho que eu vou anotar aqui que eu gostei muito do relato de Abraão e eu nunca li a história inteira, então eu acho que eu vou anotar para ler isso. Excelente ideia, Ângela. Então daí na semana que vem você me conta o que você gostou mais. Tá ok. Nós também agradecemos a irmã Amanda, junto com a irmã Ângela, por essa excelente apresentação, não é? Sabe, irmã Amanda, o livro Seja Feliz, ele é muito interessante e podemos dizer assim que a parte final, que é o resumo, é fundamental para entender. E a irmã mostrou exatamente isso. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, irmã Amanda, se a irmã observar ali esse texto, note que o que Jeová fez, ele o levou então para fora e disse: olhe para os céus, por favor, e conte as estrelas se puder. Então acrescentou: assim se tornará a sua descendência. Jeová falando com Abraão isso. Ele usou um recurso visual. E a organização, ela faz isso muito bem feito, né? Todas as gravuras, todas as imagens, o que tem um objetivo. E a irmã notou na sua parte, como isso ajudou a estudante a expressar o que ela estava sentindo. Foi o que a irmã fez. Escolheu bem as imagens que usou, focou nos pontos importantes e usou uma imagem que ficou bem visível, bem fácil de entender, até porque o livro facilita bastante. Parabéns também, Amanda, excelente parte. Os irmãos têm feito excelentes partes, muito bem preparados. Que Jeová continue abençoando. E essa parte, ela finaliza a segunda sessão da nossa reunião. Faça seu melhor no ministério. Nós agora iremos dar entrada na reunião Nossa Vida Cristã. Então, se a sua condição física te permitir, queira se levantar, por favor, que nós vamos entoar o cântico de número 127. E ele tem um tema,
Que tipo de pessoa eu devo ser? Cântico 127. Esse lindo cântico, que expressa como Jeová nos considera preciosos, ele embasa essa parte que nós vamos ter agora, um dos pontos altos da nossa reunião. Então a parte prepare-se agora para uma emergência médica será feita pelo nosso irmão José Carlos Siqueira. Por que se preparar? Talvez alguém faça essa pergunta, né? Tem uma saúde de ferro, nem gripe pego. Engana-se. Emergências médicas e internações em hospitais podem surgir de uma maneira inesperada. E aí? Aí você vai ter que decidir receber um tratamento médico que não vá ofender, não vá prejudicar a sua consciência, baseado naquilo que nós lemos, o princípio bíblico de Atos 15, 28 e 29. Portanto, estar preparado faz parte da vida do cristão, da sua vida, ou da nossa vida, com os adoradores de Jeová. Mas vamos pensar um pouquinho como se preparar. Vamos ver. Ore, esse é o primeiro ponto. Ore e preencha com cuidado o cartão de diretivas antecipadas. Alguma dúvida sobre isso? A lição 39 do livro Seja Feliz para Sempre dá umas dicas, dá uma orientação segura ali para você fazer essa decisão, tá? A propósito, o seu cartão está atualizado, que antes era instrução, depois era diretrizes e agora é diretivas. É esse que você tem, o atual. Não se esqueça então de sempre pedir orientação de Jeová. Outra coisa, você pode também pedir para os publicadores batizados na sua casa, seus filhos, e para aqueles que não são as crianças, também um cartão para filhos menores de idade. Então, prepare a família nesse sentido. Segundo aspecto, se você estiver grávida, e aí? Peça para os anciãos uma cópia do documento, Informações para Gestantes. Esse documento é o S401. É um excelente documento, dá umas informações fabulosas para você se posicionar diante do médico, talvez num parto aí complicado, ou durante uma gravidez complicada. Assim, a decisão sua vai beneficiar não só você, mas beneficiar também, inclusive, o próprio bebê. Outro aspecto, a terceira. Pode ser que você precise fazer um procedimento médico que envolva sangue, ou que você precisa ficar internado. E aí? O que você deve fazer? Avise os anciãos com antecedência. E ao ser internado, coloque lá no seu prontuário, ou peça que coloque lá: olha, eu gostaria de receber a visita de um ministro das Testemunhas de Jeová. Nunca se esqueça disso. Um outro aspecto que vai nos ajudar: como os anciãos podem te ajudar? Bem, eles podem ajudar você a preencher o seu cartão de diretivas antecipadas. No entanto, os anciãos não vão tomar nenhuma decisão por você, mesmo que você peça. Deixa eu ver como é que o irmão fez no seu cartão. Não dá, não. É você que vai fazer. A decisão é sua. O princípio lá em Gálatas capítulo 6, versículo 5 e Romanos capítulo 14, versículo 12, diz que cada um levará a sua carga de responsabilidade e cada um prestará contas a Deus. Então é um assunto seu. Mas se você levar em consideração, em oração, e ver as informações que já estão disponíveis amorosamente por Jeová para nós, você não vai ter nenhuma dificuldade quanto a preencher e quanto a tomar uma decisão. E quando você avisar os anciãos de que está passando por uma situação médica, que talvez envolva o uso do sangue,
eles vão entrar em contato com a COLI, que é a Comissão de Ligação com os Hospitais, o mais rápido possível. E aí vamos pensar o seguinte: como é que a COLI agora pode ajudar você? Os irmãos que servem na COLI são treinados para ajudar as comunidades médica e também jurídica a atender a nossa posição religiosa ou a entender a nossa posição religiosa com respeito ao sangue. Então eles podem considerar, como prestadores de serviço de saúde, quais são as estratégias para um tratamento sem transfusão de sangue. A propósito, algumas semanas aí atrás, né, comecinho de janeiro, foi dado um anúncio aos irmãos, né? Vamos repetir aqui esse anúncio. Esse anúncio foi sobre buscar ajuda da Comissão de Ligação com os Hospitais. Acho que os irmãos estão lembrados. No parágrafo 2, há uma frase, uma sentença interessante. Diz o seguinte, olha, antes diz, cada publicador é responsável pelas decisões que toma. Aí diz, o publicador deve se certificar de que o médico que ele escolheu tem experiência em usar estratégias alternativas às transfusões. Por que eu estou dizendo que essa é uma sentença interessante? Que o médico diz assim, fique tranquila, já fiz milhares de cirurgias, nunca precisei usar sangue para ninguém. Pergunta a ele, doutor, o senhor tem experiência em tratar, usar as estratégias alternativas à transfusão? Por quê? E se eu precisar? Se ele diz que não tem experiência nesse sentido, proponha para ele que 2 membros da COLI possam visitá-lo. Ou procure um outro profissional. Parágrafo 3 diz o seguinte, olha, para receber ajuda da COLI, o publicador precisa pedir para um dos anciãos as informações de contato com a COLI. Quando eu tiver essas informações, o publicador poderá falar diretamente com a COLI. Olha que provisão maravilhosa, hein? Se no futuro o publicador precisar novamente da ajuda da COLI, ele deve pedir para o ancião as informações, e assim ele passará os contatos atualizados. Bem, aqui nesse ponto vamos assistir um vídeo. Depois do vídeo os irmãos poderão dar o seu comentário. Por favor, vamos assistir o vídeo. Foi tudo tão rápido. Eu tinha perdido tanto sangue que os médicos acharam que eu ia morrer se não fizesse uma transfusão. Os médicos falavam de tratamentos que eu não conhecia. E eu ficava pensando, será que eu já ouvi falar sobre isso? O que ele está falando? Ela explicou que era uma cirurgia complicada e que, por eu não aceitar sangue, ficaria ainda mais difícil. Nós amamos a vida e queremos tratamentos que salvem nossa vida e preservem nossa saúde. Mas, acima de tudo, nós respeitamos o Criador da vida e sua lei sobre o sangue. A primeira vez que Deus falou sobre essa lei foi para Noé. Depois do dilúvio, Deus disse que eles podiam comer carne, mas acrescentou: não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. O sangue representa a vida e não devia ser usado de forma errada. Deus repetiu essa lei para o povo de Israel. Não o coma, você deve derramá-lo na terra como se fosse água. E os cristãos dos dias dos apóstolos receberam a mesma ordem. Persistam em se abster de sangue. As testemunhas de Jeová obedecem essa ordem, mesmo que seja um desafio ver como ela se aplica aos muitos tratamentos médicos. O sangue muitas vezes é dividido em 4 partes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Nós não aceitamos transfusão de sangue total, nem de uma de suas 4 partes principais. Como um irmão teve força para recusar sangue durante uma emergência? Na questão do sangue, é muito importante estar preparado. Foi isso que eu fiz. Eu pesquisei e orei a Jeová pedindo ajuda para entender o assunto e ser obediente.
Daí pus a minha decisão por escrito. Nunca pensei que eu ia sofrer um acidente. Eu agradeço a Jeová, que me ajudou a entender tudo o que estava envolvido e, por causa disso, eu pude tomar uma decisão em me apegar a ela e assim poder agradar a Jeová. As 4 partes principais do sangue podem ser divididas em partes menores, chamadas frações de sangue, mas a Bíblia não dá nenhuma orientação sobre isso. Por isso, aceitá-las ou não é uma decisão pessoal. Alguns acham que as frações não são mais sangue. Outros acham que não podem usar nada que vem do sangue. Veja o que uma irmã fez para decidir se aceitaria remédios com frações de sangue. No caso das frações, para mim o desafio foi descobrir o que fazia sentido para mim e decidir se eu ia aceitar ou não e por quê. O que está em jogo é a nossa amizade com Jeová e nossa consciência. Só eu podia fazer isso, ninguém mais. Eu tinha que deixar claro para o meu médico que eu não ia aceitar sangue em nenhuma de suas 4 partes principais. Eu também expliquei para ele que remédios e tratamentos eu aceitaria. Ao decidir sobre procedimentos que usam o seu próprio sangue, pense no seguinte: e se parte do meu sangue for desviado para fora do meu corpo e o fluxo de sangue for interrompido por um tempo? Será que a minha consciência vai permitir que eu encare esse sangue como sendo ainda parte de mim, não exigindo que seja derramado na terra? E se durante um procedimento médico parte do meu sangue for retirado, modificado e recolocado ou aplicado no meu corpo? Será que isso ia incomodar a minha consciência? Estou ciente que, ao recusar todos os procedimentos que usam meu próprio sangue, estou recusando coisas como exame de sangue, hemodiálise e o uso da máquina coração-pulmão. O que uma irmã fez para que sua decisão não incomodasse a sua consciência? Minha médica falou de um procedimento alternativo. Era algo que eu já tinha ouvido falar, mas pedi que ela me desse mais detalhes para ver se o que ela estava falando não afetava a minha consciência. Então eu pesquisei sobre o assunto e pedi que um cristão experiente me ajudasse a ver se eu estava entendendo tudo certo. Tomei minha decisão com a consciência limpa, sabendo que ia agradar a Jeová. Ao tomar decisões sobre tratamento de saúde, ore pedindo sabedoria e Espírito Santo. Medite no que a Bíblia diz e pesquise sobre os tratamentos disponíveis. Se necessário, peça ajuda para entender as suas opções. E, por fim, coloque suas decisões por escrito. Jeová sabe o que é melhor para nós. E quando nossa obediência é testada, Ele não quer que a gente se sinta sozinho. Ele quer nos ajudar. Se mostrarmos respeito pela vida, poderemos viver para sempre com saúde perfeita no paraíso na terra. Uma pergunta. De acordo com o vídeo, como você pode se preparar para uma emergência médica envolvendo o uso do sangue? Mas Simone? Então, primeiramente, precisamos orar a Jeová pedindo sabedoria para sermos obedientes a Ele, pesquisar e meditar no que lemos, pedir ajuda para entendermos bem o assunto, se o que vimos ali, pesquisamos, entendemos bem, e colocar sempre por escrito a nossa decisão para que não tenha nenhuma dúvida. Obrigado, irmã Simone. Irmã Amanda? E nós vemos também a importância da gente estar com o cartão de diretivas atualizado, né? Por exemplo, ali citou um caso do irmão que sofreu um acidente. Então, se ele não tivesse preparado antes nessa situação, poderia correr o risco da consciência dele ser afetada. Verdade. Irmãos, aí diz, você está preparado? Tem 6 pontos aí, ó. Descubra quais são opções que estão disponíveis onde você mora. Esteja preparado para explicar para um médico por que você rejeita ou aceita o uso de certas frações de sangue.
Esteja preparado para explicar para um médico por que você rejeita ou aceita o uso do seu próprio sangue durante um procedimento médico. Coloque sua decisão por escrito no seu cartão de diretivas antecipadas. Informe seus procuradores sobre sua decisão e tenha o contato de um ancião da congregação num local de fácil acesso. Agora deixa eu passar aqui para os irmãos um anúncio recente, nós recebemos aqui agora dia 15, olha. Atualização sobre como lidar com problemas de saúde e situações que envolvem internação. A maioria dos hospitais pede aos pacientes que assinem um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em geral, esse documento contém uma cláusula em que o paciente autoriza a equipe médica a usar transfusões de sangue. Se um paciente não quiser receber uma transfusão de sangue, alguns hospitais permitem que ele faça anotações no termo de consentimento do hospital, expressando os seus desejos. Mas outros hospitais não permitem isso. Assim, se o publicador já se certificou de que a equipe médica respeitará a sua decisão de não aceitar sangue, ele talvez decida assinar o documento Termo de Consentimento do hospital. Como medida adicional, o publicador pode pedir que o seu cartão de diretiva seja anexado ao termo de consentimento e incluir abaixo ou ao lado da sua assinatura as palavras ver anexo, referindo-se ao cartão de diretivas. Então, de acordo com o princípio de Gálatas 6:5, o tratamento médico então é um assunto de decisão pessoal, tá? E o que é que temos que fazer então? Lembre-se de que fazer isso significa vida para nós agora. E também significa vida eterna no futuro. Obrigado, irmão Siqueira, pelo modo que explanou esse assunto de maneira tão clara. O nosso apreço por Jeová, o Criador dos céus e da terra e o dador da vida, aumenta à medida que nós vemos esse cuidado amoroso da sua parte. Agora nós teremos o estudo bíblico de congregação na lição 35 do livro Seja Feliz. Para isso, o irmão Isaías Caldini está convidado para essa parte, terá a ajuda de leitura do irmão Júlio Junqueira. Tomar decisões é algo muito comum em nossa vida, não é? Por isso, essa lição 35 que vamos estudar hoje vai nos ajudar. Como podemos tomar boas decisões? Então, é um assunto muito prático, que queremos tirar bastante proveito, né? Por isso, convido a todos que desejarem expressar seus comentários. Fique bem à vontade, né, para participar desse estudo. E também pensando em como podemos ajudar nossos estudantes a fazer uso prático dos conselhos que vamos receber aqui. O irmão Júlio vai nos ajudar com a leitura. Por favor, irmão Júlio, a introdução e o parágrafo 1, por favor. Todos nós precisamos tomar decisões. Algumas delas podem fazer grande diferença em nossa vida e afetar a nossa amizade com o Jeová. Por exemplo, a gente talvez tenha que decidir onde morar, como ganhar o sustento ou se vamos casar ou não. Quando tomamos boas decisões, nossa vida fica mais feliz e agradamos a Jeová. Antes de tomar uma decisão, ore pedindo a ajuda de Jeová e veja o que a Bíblia diz sobre o assunto. Em algumas situações, Jeová dá uma ordem clara. Nesse caso, a melhor decisão que você pode tomar é obedecer a essa ordem. Mas e se na Bíblia não existir uma ordem direta dizendo o que você tem que fazer? Ainda assim, Jeová vai guiar você no caminho em que deve andar. Mas como? A Bíblia tem princípios que podem ajudar você.
Princípios bíblicos são verdades da Bíblia que nos ensinam o que Jeová pensa sobre certos assuntos. Geralmente, nós descobrimos o que Deus pensa quando lemos um relato da Bíblia. Podemos tomar decisões que agradam a Jeová quando entendemos como ele se sente. Muito bem. Então, o primeiro ponto tem a seguinte pergunta: como você pode usar a Bíblia para tomar boas decisões? Irmã Emery. Então, antes de tomar uma decisão, nós devemos orar pedindo a ajuda de Jeová. Por quê? Porque a Bíblia ela tem princípios que podem nos ajudar, e esses princípios, elas nos ensinam o que Jeová pensa sobre certos assuntos. Geralmente, descobrimos o que Deus pensa quando lemos um relato da Bíblia. E podemos tomar boas decisões que agradam a Jeová por entender o que ele sente. Muito bem, muito obrigado, irmã. Vamos ler aí Provérbios, capítulo 2, versículos 3 ao 6. Irmã Jaziane, leia para nós, por favor. Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e a continuar a buscá-las como tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus, pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Muito bem. Então, baseado nesse texto, o que se nos incentiva a fazer aqui para tomarmos boas decisões? Irmã Rose? Precisamos pedir a ajuda de Jeová em oração, e Ele vai dar entendimento para nós. E se nós tomarmos boas decisões, além de a gente agradar a Jeová, a gente vai ser feliz de verdade. Muito bem, muito obrigado, irmã. Irmã Luciene? Em outro ponto interessante que eu percebi aqui é que existem situações que Jeová ele dá a ordem bem clara, então a gente tem que obedecer essa ordem. Mas quando não existir uma ordem direta, o que a gente tem que fazer? Seguir o princípio de Isaías 48:17, que Jeová vai guiar você no caminho em que você deve andar. Muito bem, muito obrigado, irmã. E aí que entra então os princípios, não é? Quando não se tem uma ordem clara, temos os princípios que nos ajudam, em que Jeová nos ajuda e nos guia. Mas vamos ver o ponto 2 ainda, o que devemos levar em conta? A Bíblia diz: quem é prudente, pensa bem antes de cada passo. Isso significa que, antes de tomar uma decisão, precisamos parar e pensar em tudo o que está envolvido. Pergunte-se: que princípios da Bíblia se aplicam nesse caso? Essa escolha vai me dar paz mental? Como minha decisão vai afetar outros? E o mais importante, essa escolha vai deixar Jeová feliz? Jeová tem todo o direito de dizer para nós o que é certo e errado. Quando conhecemos bem as leis e os princípios de Jeová e estamos decididos a obedecê-los, nossa consciência fica bem treinada. A consciência é a capacidade que temos de perceber se uma coisa é certa ou errada. Uma consciência treinada vai nos ajudar a tomar boas decisões. Muito bem, muito obrigado, irmão Júlio, pela leitura. O ponto 2 tem a pergunta: o que você deveria levar em conta antes de tomar uma decisão? Vamos ver no Zoom a Virgínia. Então, de acordo com Provérbios, capítulo 14, versículo 15, é preciso ser prudente antes de tomar uma decisão. Verificar se essa escolha vai dar paz mental, se vai afetar outros, e o mais importante é se a escolha vai agradar a Jeová, deixando-o feliz. Muito bem, muito obrigado, Virgínia. Exatamente isso, né? Temos que levar essas perguntas em consideração. Irmão Renan? Então temos que analisar aí
tudo que está envolvido, né? Não é só um aspecto. Então a gente tem que meditar bem. E para isso é necessário nós termos uma consciência treinada para tomar boas decisões. E quando a gente não faz isso, talvez toma uma decisão sem pensar, é o que acontece de não conseguir dormir à noite, porque não tem certeza daquela decisão. Mas quando a gente analisa tudo, a gente pode ter uma consciência tranquila. Muito bem. Por isso, então, é necessário treinarmos nossa consciência. E nós treinamos nossa consciência baseado nos princípios bíblicos. Então, agora na sessão Aprenda Mais, vamos ver como os princípios da Bíblia e a nossa consciência nos ajudam a tomar boas decisões. Vamos assistir agora a um vídeo em que vai nos mostrar como os princípios da Bíblia podem nos guiar quando tomamos boas decisões. O tema do vídeo é Deixe que os princípios bíblicos guiem sua vida. Todos os dias a gente toma muitas decisões. Algumas são bem importantes, outras nem tanto. É muito bom a gente poder fazer nossas próprias escolhas e tomar nossas próprias decisões. Imagine como seria nossa vida se alguém fizesse isso por nós. Alguém te disse que hora ir dormir, que roupa usar, que trabalho fazer. Com certeza ninguém gosta disso. Jeová nos deu um presente maravilhoso, o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Já parou para pensar por que Jeová nos deu esse presente? Por que Ele nos deu essa liberdade, mesmo sabendo que poderíamos fazer escolhas erradas? Uma forte razão é o amor. O único modo de Ele nos dar a capacidade de amar seria nos dando o livre-arbítrio. Os dois estão ligados. Você não pode ter um sem ter o outro. Por exemplo, se eu programasse o meu computador para todo dia, às 2 horas, me mandar uma mensagem assim: John, eu te amo. Você é maravilhoso. O que você pensaria de mim se eu recebesse a mensagem e dissesse: que maravilha, meu computador me ama? O amor só é verdadeiro quando é demonstrado de livre e espontânea vontade. Mas será que Jeová colocou limites no livre-arbítrio? Sim, a gente vê isso na lei dada à nação de Israel. E mais tarde, Jesus repetiu isso em Mateus 22, 37 a 40. Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo são os limites do livre-arbítrio. Por exemplo, olha o que as pessoas estão fazendo nessa foto dentro do círculo e fora do círculo. Nossa liberdade de escolha nos dá o direito de fazer qualquer uma dessas coisas. Mas o amor a Deus e ao próximo leva a gente a rejeitar as coisas que estão fora do círculo e a escolher as que estão dentro. Para permanecer dentro do círculo, Jeová nos deu um cérebro maravilhoso e a consciência. Mas Ele sabe que precisamos mais do que isso. Então Ele nos deu também os princípios bíblicos, que são verdades básicas da Bíblia. Nós podemos dizer com toda certeza que existe um princípio bíblico para cada decisão na vida. Jeová, nosso Criador, sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que se tomarmos decisões pensando nos princípios bíblicos, nós vamos ser felizes de verdade e vamos ter paz com Ele e com o próximo. Então, recapitulando, Jeová nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de fazer nossas escolhas, e também nos deu os princípios bíblicos que estabelecem limites para essas escolhas. Mas nós precisamos aprender a identificar os princípios bíblicos e saber aplicar eles na hora de tomar uma decisão. Vamos ler Romanos 12, 1, e veja o que está envolvido nesse processo de tomar decisões.
Portanto, eu lhe suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Então, será que estamos usando nossa faculdade de raciocínio para entender os princípios bíblicos? Por exemplo, as crianças fazem um monte de perguntas. Mas será que elas perguntam: o que acontece quando eu solto uma bola? Ou uma caneta? Um livro? Não, elas não perguntam. Elas percebem rapidinho que se soltar qualquer objeto, uma bola, uma caneta, um livro, qualquer coisa vai cair. Esse é o princípio. Mas o que você acharia de um jovem de 18 anos que perguntasse: o que acontece se eu soltar uma caneta? Tem alguma coisa errada. Ele não prestou atenção nos padrões, nas leis da natureza. Quando prestamos atenção aos princípios, a gente percebe bem rápido qual é o padrão do amor a Deus e do amor ao próximo, e sabe qual é a coisa certa a fazer. A gente não precisa de uma lista enorme de regras para cada situação da vida. Mas como treinar nossa faculdade de raciocínio? Por prestarmos atenção quando lemos e estudamos a Bíblia. Nós não vamos precisar de regras sobre que filmes assistir, que músicas escutar ou que roupas usar. Se nós prestarmos atenção quando lemos a Bíblia, vamos treinar a nossa consciência e não vamos precisar de uma lista enorme de regras para cada decisão na vida. Muito bem, agora baseado neste vídeo, temos 3 perguntas. O que é o livre-arbítrio? Irmã Célia? É a liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Muito bem. Muito obrigado, irmã. Por que Jeová nos deu o livre-arbítrio? Irmã Giovana Marques? Não, desculpa. Irmã Natália, desculpa. Então, porque Jeová, ele nos ama, né? E o amor e o livre-arbítrio, eles estão ligados. O amor só é verdadeiro quando é mostrado de livre e espontânea vontade. Muito bem, muito obrigado, irmã. E o que Jeová nos deu para nos ajudar a tomar as melhores decisões? Irmã Simone? Então, Jeová, ele nos deu um cérebro e uma consciência treinada, né, para podermos assim absorver o que a palavra dele nos diz. Interessante que na sua palavra Bíblia, ali contém princípios para nos guiar, para que possamos tomar boas decisões. E o mais interessante é que nós não precisamos de regras, né, para cada coisa que vamos fazer na nossa vida para decidir, mas sim, se seguirmos os princípios de Jeová, com certeza, né, que está na sua Bíblia, isso vai fazer com que sejamos bem-sucedidos nas decisões que vamos tomar na nossa vida. Muito bem, muito obrigado, irmã. Vamos fazer um exercício disso, então? Vamos ler juntos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. O Mateus, aqui no meio, por favor. Assim estejam bem atentos para não andarem com tolos, mas com os sábios, usando o teu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Muito bem, obrigado, Mateus. Então, depois, com base nesse versículo, não é? Como você pode usar o seu tempo do melhor modo possível para ler a Bíblia regularmente? Irmão Lucas? Primeiro, por não desperdiçar tempo com coisas tolas, conforme foi mencionado no parágrafo. E hoje há muitas coisas tolas que tomam tempo da pessoa, como o excesso de videogame, o excesso de televisão, ou até mesmo o excesso de trabalho. Então nós devemos reservar tempo para as coisas de Jeová. O que é de Jeová é de Jeová.
Conforme Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus pertence o tempo, então vamos dar o melhor a Ele. Muito bem. Tá vendo? Então não existe uma regra para isso, mas o princípio nos ajuda a tomar essa decisão. Também, como é que nós podemos usar nosso tempo do melhor modo possível para se tornar um marido ou esposa, pai ou mãe, filho ou filha melhor? Irmão Adriano Garcia, lá no fundo. Se a gente pensar que o estudante aqui, ele está fazendo mudanças na vida dele, talvez ele vai reconhecer que esse princípio toque o seu coração para dedicar mais tempo à sua família. Talvez passando mais tempo mesmo, literalmente falando com a sua esposa ou com o seu marido, cuidando da educação de seus filhos e trazendo isso para o nosso dia a dia como cristãos já dedicados e batizados. É de suma importância que dediquemos bastante tempo e atenção aos nossos familiares. Muito bem, muito obrigado, irmão. E o mesmo se aplica também em assistir às reuniões da congregação, não é? Queremos usar nosso tempo para estar, ou respeitar, né, o arranjo congregacional de assistirmos às reuniões regularmente. E podemos, então, ajudar o estudante nesse sentido também. Agora, o ponto 4, treine sua consciência para tomar boas decisões. Então, como vimos, né, a Bíblia, ela dá uma ordem clara sobre um assunto, mas fica fácil saber o que fazer. E se a Bíblia não falar diretamente sobre o assunto? Então temos agora mais um vídeo para nos ajudar nesse sentido. Tenha uma boa consciência. Todo dia fazemos escolhas que podem afetar nossa amizade com Jeová. Quando tem na Bíblia uma ordem direta sobre o assunto, parece fácil fazer a escolha certa. Mas e se não tem? Como ter certeza de que estamos tomando uma boa decisão? Fomos convidados para o casamento da minha sobrinha. O Thomas ficou animado. Eu também fiquei. Mas o casamento ia ser numa igreja. Eu fiquei na dúvida se deveria ir. O Thomas ainda não queria estudar a Bíblia, mas ficou mais receptivo desde que eu aprendi a verdade. Eu nunca entraria numa igreja para assistir um culto e o Thomas entendia isso. Mas e para assistir um casamento, tem algum problema? Jeová aprova casamentos. Naquela tarde, eu fui ajudar a Lara a fazer um cardápio para a escola de pioneiros. Ana? Ela viu que eu estava um pouco distraída, então eu falei para ela sobre o casamento. Mas é claro que você não vai, né? A Lara não tinha dúvida sobre o que fazer nesse caso, mas parece que ela não entendia a minha situação. Eu entendi porque ela estava preocupada, mas achei que ela estava me julgando. No dia seguinte, fui visitar a irmã Francisca e o irmão João para perguntar o que eles achavam. Assim como eu, a irmã Francisca aprendeu a verdade muito antes do irmão João, então eles entendiam a minha situação. Será que a Lara está certa? Seria errado ir no casamento? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? A irmã Francisca disse que quando não tem na Bíblia uma ordem específica sobre o assunto, é uma questão de consciência. E a consciência de um pode ser diferente da consciência do outro. O importante é tomar decisões que nos deixem com a consciência tranquila. Mas como eu posso fazer isso? Ana, é preciso treinar a consciência. O irmão João me mostrou Hebreus 5,14, que diz: o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado.
Paulo fez mais do que escrever essas palavras. Ele viveu de acordo com elas. Ele estudava a fundo os princípios da palavra de Deus. Por isso, ele conseguia tomar decisões que o deixavam com a consciência tranquila. Assim, mesmo quando não tem uma lei específica sobre o assunto, sempre tem um princípio bíblico que nos ajuda a saber o que Jeová pensa. Então, eu orei e fui pesquisar o assunto. Eu pesquisei artigos no Índice das Publicações da Torre de Vigia e no Guia de Pesquisa. Achei um ponto interessante no capítulo 2 do livro Continue a Amar a Deus. Também li sobre outras pessoas que passaram por situações parecidas e sobre que princípios bíblicos as ajudaram. Daí eu meditei nesses princípios. Eu continuei pesquisando. O estudo me mostrou que o que deve guiar minha consciência é o Espírito de Jeová, não os meus sentimentos. Eu percebi que ter uma consciência treinada pela Bíblia não quer dizer que todo mundo sempre vai pensar do mesmo jeito. Pensar diferente é normal. Mas treinar nossa consciência aplicando princípios bíblicos vai nos guiar por toda a vida. Assim, vamos continuar no amor de Deus. Muito bem. Então, no vídeo, o que a irmã fez para treinar sua consciência e tomar uma decisão que agradasse a Jeová? Irmão João Davi? Então, a princípio ali, até nós observamos ali que a irmã, ela estava com a consciência fraca, né, por assim dizer, né? Então ela não estava com a consciência bem treinada, né? Então ela buscou ajuda, né? Então ela foi visitar aquela família lá, tanto que o irmão, ela perguntou para o irmão o que precisava, ele falou: você precisa treinar a consciência. E todos nós precisamos disso. Precisamos treinar nossa consciência para tomar uma decisão no momento exato, não ficar em dúvida das coisas, né? Então a irmã, o que ela fez? Ela buscou ajuda, ela pesquisou, meditou e colocou em prática. Muito bem, muito obrigado, irmão. Agora, será que podemos pedir para outros tomar a decisão por nós? Vamos ver aí Hebreus capítulo 5, versículo 14. Quem gostaria de ler para nós? Hebreus 5, 14. Aqui, irmã Selma. Mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aquelas que, pelo uso, têm a sua capacidade de discernimento, treinado para saber distinguir tanto o certo como o errado. Muito bem, obrigado, irmã Selma. Pedir para outros tomarem uma decisão em nosso lugar pode parecer mais fácil, mas o que cada um de nós precisa saber distinguir, conforme o texto aí de Hebreus? Irmã Vanessa? Nós precisamos saber que a nossa consciência, ela precisa ser treinada pela Bíblia e não pela decisão de outras pessoas, porque cada um tem um grau de madureza e é nós que vamos depois prestar contas das nossas decisões. Então é nós que devemos decidir e não outros. Apenas podemos pedir ajuda, né? Como a irmã pediu para aquele casal que tinha passado por isso, né? Mostrou na Bíblia como agir, mas não o que ela deveria fazer, mas sim princípios que ajudaram a tomar a decisão ela mesma. Muito bem, muito obrigado, irmã. Como vimos no vídeo, o que pode ajudar você a treinar sua consciência e a tomar boas decisões? Irmã Luciene?
Então, o que vai nos ajudar é estudar a fundo, né, a palavra de Deus, a Bíblia. Embora não tenha sempre uma lei específica, mas Jeová ele sempre nos ajuda a tomar decisões, né, e ele nos ajuda assim por meio do seu Santo Espírito. Muito bem, muito obrigado. Inclusive, temos aí uma imagem, né, que nos mostra que nossa consciência pode se assemelhar ao quê? Irmã Janete? Pode se assemelhar a um mapa que nos ajuda assim a escolher que caminho nós devemos seguir na vida. Muito bem. Então queremos deixar esse mapa sempre atualizado, não é? Por treinarmos nossa consciência baseada nos princípios. Mas não somente a nossa consciência é que precisa ser levada em consideração. O ponto 5, respeite a consciência de outros. Porque, como nós vimos, né, no vídeo, as pessoas são diferentes. Então muitas decisões também podem ser diferentes. Como é que nós podemos mostrar que respeitamos a consciência de outros? Temos aqui 2 situações para analisarmos. A primeira, uma irmã que gosta de usar maquiagem se muda para uma congregação onde muitas irmãs se incomodam quando veem outras mulheres maquiadas. Vamos ver aí 2 princípios que nos ajudam a raciocinar sobre isso. Romanos capítulo 15, versículo 1. Irmão Danilo? Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes e não agradar a nós mesmos. Muito bem, obrigado. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24. Irmão Enzo? Tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Muito bem, obrigado. Baseado então nesses 2 princípios, o que a irmã talvez decida fazer, e já vamos estender o que você talvez decida fazer quando uma pessoa que acha errado fazer uma coisa que sua consciência permite. Vamos ver lá na casa do Tiago e Magnólia. Uma coisa muito interessante é o versículo de Romanos 15:1, que nos diz que devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes e não agradar a nós mesmos. Nessa situação, nós devemos fazer com que as pessoas ao nosso redor, os nossos irmãos, eles se sintam bem e que nós não sejamos pedra de tropeço para eles, mas sim fazer o que agrada a Jeová sempre. Muito bem, muito obrigado, Tiago. Exatamente isso, né? Então, talvez nesse caso, a irmã decida não usar maquiagem, para não ser pedra de tropeço. Excelente. A situação 2, olha, o irmão sabe que a Bíblia diz que não é errado beber com moderação, mas ele decide não tomar bebida alcoólica. Ele é convidado para jantar na casa de um irmão. Lá, ele percebe que outros estão bebendo. Então, 2 princípios para lermos. Eclesiastes 7:16. Quem gostaria de ler? Irmã Kelly? Não seja justo demais, nem excessivamente sábio, porque deveria causar ruína a si mesmo? Muito bem, obrigado. E agora Romanos, capítulo 14, versículo 1 e o 10. Irmã Delmira, aqui na frente. Irmã Delmira leu o versículo 1 e o irmão Renan leu o versículo 10, por favor. Acolha o homem que tem fraquezas, não fé, mas não faça julgamentos sobre opiniões divergentes. Mas por que você julga o seu irmão? E você, por que menospreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Muito bem, muito obrigado pela leitura, irmã Delmira e irmão Renan. Com base nesses versículos, o que o irmão talvez decida fazer e o que você vai fazer quando estiver com alguém que faz uma coisa que incomoda a sua consciência? Irmã Eva? O versículo aqui de Eclesiastes diz que a gente não deve ser justo demais, nem excessivamente sábio. Isso poderia causar ruína. Então, no caso, eu bebo
mas eu decidi que não vou beber. Chego na casa do irmão, outros estão bebendo. Vou me aborrecer com isso? Não, cada um tem a sua consciência. Cada um tem o seu direito. Então, se eu for ligar para isso, eu vou estar sendo o quê? Justa demais. Muito bem, muito obrigado, irmão. Exatamente esse é o ponto, né? Queremos, então, respeitar a consciência de outros. Temos aí 3 imagens para nos ajudar, então, num resumo, né? O que fazer para tomar boas decisões? Quem gostaria de comentar a primeira imagem? O que a irmã está fazendo aí? E é o conselho que recebemos para tomar boas decisões. Linda Laure? Antes de tomar qualquer decisão, devemos fazer uma oração para Jeová para conseguir agir com sabedoria. Muito bem, obrigado, Linda Laura. Na segunda imagem, o que precisamos fazer? Irmão Júlio? Fazer pesquisas na Bíblia e nas publicações para encontrar os princípios, né, que se aplicam ao caso, né? E também podemos falar com os cristãos mais experientes. Muito bem, obrigado, Júlio. E na terceira imagem, o que se nos incentiva a fazer? Irmã Lenice? Pense como as decisões vão afetar a sua consciência e a consciência dos outros. Muito bem, obrigado. Então, meditarmos, né, naquilo ou na decisão em que vamos tomar para não afetarmos outros. Então, o resumo dessa lição, irmãos, para tomar boas decisões, precisamos saber o que Jeová pensa sobre certo assunto e avaliar como a nossa decisão vai afetar outros. Então, queremos meditar bastante nesse estudo, né, e incentivar, então, nossos estudantes a fazer uso prático também dessas informações. O que os irmãos acharam? Ficamos devidamente treinados por Jeová e vimos a preocupação amorosa dele? Nós agradecemos muito a Jeová por esse alimento, também ao irmão Isaías e ao irmão Júlio por cooperarem para nos passar essa informação tão valiosa, não é? E a reunião hoje nos ajudou muito a fortalecer a nossa relação com Jeová, não é? Vimos quem foi Jabez e como as nossas orações revelam quanto amamos a Jeová. Também nós podemos ver como lidar com alguém no serviço de pregação que corta a nossa conversa, que refuta. E também vimos como Jeová ele encara a vida de cada um dos seus servos, individualmente, estando preparado para uma emergência. Então não se esqueça, procure o ancião da sua congregação, se isso acontecer, ele vai te passar o contato de um irmão da Coli e um contato alternativo também. E vimos agora como são importantes ajudarmos os estudantes a entender as decisões que ele deve tomar na vida, cabe a ele, treinando a sua consciência e estudando a palavra de Jeová. E na semana que vem, já aconteceu de você receber uma designação que achou muito difícil, muito provador? Quem aqui já passou por isso? Ou então, será que estou passando por um problema, uma provação que parece que não tem fim? Nós vamos entender como o relato de 1 das Crônicas nos ensina a lidar com uma designação desafiadora ou passar por provações e como Jeová cuida de nós. Essa era a matéria da reunião que nós tivemos agora. Agora nós teremos um cântico que vai finalizar a nossa reunião. É o cântico de número 88. Então, se a tua condição física assim o permitir, queira se levantar, por favor. E esse cântico 88, que é o cântico que nós vamos finalizar, ele tem por tema os teus caminhos quero entender. E após esse cântico, o irmão Daniel Benfica fará a oração final para nós.